estamos aí então continuando com o estudo dos determinantes, né? Mais uma videoaula aqui. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre menor complementar e cofator, né? Que são aí dois pré-requisitos para a gente poder aplicar um teorema, né? Chamado teorema de Laplace, que a gente vai utilizar aí no cálculo do determinante de uma matriz de ordem superior a 3, né? Ou seja, de ordem 4 ou de ordem 5, enfim, tá? Então a gente vai aprender primeiro aqui o que é um menor complementar, o que é um cofator. Aí na sequência a gente vai resolver aí alguns determinantes aí de ordem 4, ok? Então vamos aí, ó. Menor complementar tá aqui e o cofator tá aqui. Vou usar a mesma matriz aqui para exemplificar os dois, tá bom? Então o que é o menor complementar? Por exemplo, aqui ele pede, ó, determine o menor complementar, né, do elemento que está na primeira linha e na primeira coluna, tá? Algumas pessoas, né, ou livros aí utilizam essa notação, né, D11, porque o menor complementar significa um determinante que a gente vai obter quando a gente elimina a linha e a coluna daquele cara que eu estou calculando o menor complementar, tá? Então usa o D maiúsculo assim ou usa o MC, né? Eu comecei usando esse MC aqui, né, com os meus alunos, então eu vou deixar o MC de menor complementar. Mas se aparecer o D maiúsculo assim também é a mesma coisa, tá ok? Então vamos lá. Qual é o menor complementar do elemento que está na primeira linha e na primeira coluna? Ou seja, esse cara aqui, ó, o 3, né? Para a gente descobrir o menor complementar dele, basta a gente riscar a linha que ele se encontra e riscar a coluna que ele se encontra. Aquilo que sobrou, né, no caso aqui sobrou o menos 2, então ficaria assim, ó, ficaria um determinantezinho com esse menos 2, tá? Então o valor desse determinante aqui é o menor complementar desse cara aqui, ó. Então no caso aqui, né, seria o próprio menos 2. Determinante de ordem 1 é o próprio número que está dentro do determinante, né? Então vamos lá, aqui, ó, o determinante que está na primeira linha e na segunda coluna, ou seja, o determinante desse cara aqui. Então a gente risca a linha e risca a coluna. Vai sobrar quem? Vai sobrar o 4. Então ficaria assim, né? Ficaria esse determinantezinho aqui do número 4, que é o próprio 4, tá? Se eu quero saber o menor complementar desse cara aqui, ó, do número 4, que é o elemento que está na segunda linha e na primeira coluna, risca a sua linha, né? Ó, risca a sua linha, risca a sua coluna, vai sobrar o número 1. Então ficaria isso aqui, né? O número 1. Tá? Então o número 1 é o menor complementar do 4 aqui. E o menor complementar do elemento que está na segunda linha e na segunda coluna, né? No caso aqui o menos 2. Então a gente risca a sua linha, risca a sua coluna. Vai sobrar o 3. Então ficaria esse determinantezinho aqui com o número 3, que é o próprio 3, tá? Então, observa que é bastante simples. Se eu quero saber o menor complementar de um determinado elemento, elimina a linha que ele se encontra, elimina a coluna que ele se encontra, você vai obter um novo determinante com aqueles elementos que sobraram, aí você calcula o valor dele, ok? Então vamos aqui, ó, cofator, né? O que é cofator? Então, eu estou usando o mesmo exemplo aqui, ó, quero saber, né, qual é o cofator desse cara aqui, ó, tá? É o elemento que está na primeira linha e na primeira coluna. Para a gente calcular o cofator, a regra é essa daqui, ó, menos 1 elevado a i mais j multiplicado pelo menor complementar desse cara, tá? Então, menos 1 elevado a i mais j vezes o menor complementar dele aqui, ó, né, do elemento que está na primeira linha e na primeira coluna, ok? Então, vamos continuar aqui, ó. O cofator, tá? Lembrando, o cofator a gente usa essa mesma letra aqui, né, maiúscula aqui, e aqui a gente coloca o i e o j, né, que indica a posição que o elemento ocupa dentro da matriz, tá? Então aqui vai ficar, ó, menos 1 elevado a i mais j, aqui, ó, i, j, né, 1 mais 1, 2, multiplicado pelo menor complementar desse cara. Elimina a linha, elimina a coluna, sobra o menos 2, que a gente acabou de calcular aqui, né? Então ficaria vezes menos 2. Continuando. Menos 1 elevado ao quadrado, então, ó, menos 1 número negativo, expoente par, resultado positivo. Então vai ficar o número 1. E aqui multiplicado pelo menos 2. 1 vezes menos 2 é menos 2, tá? Então esse cara aqui é o cofator desse cara aqui, tá ok? Vamos fazer mais um exemplo aí para fixar melhor. Vamos calcular aqui o cofator, por exemplo, do 21.
tá? Do elemento que está na segunda linha e na primeira coluna. No caso, esse cara aqui, ó. Vamos ver quem é o cofator dele. Então vai ficar menos 1 elevado a i mais j, 2 mais 1 é 3, multiplicado pelo seu menor complementar, né? Pelo menor complementar do 21. Quem é o menor complementar do 21 aqui, ó? É o número 1. Então, vezes o número 1. Menos 1 elevado a 3, ó, número negativo, expoente ímpar, resultado negativo. Então, fica menos 1 multiplicado por 1, que vai dar menos 1, tá? Então, esse cara aqui é o cofator desse cara aqui. Beleza? Então é isso aí, ó. Menor complementar, cofator. Usei aqui um exemplo de matriz 2 por 2, tá? Vou falar de novo de menor complementar e cofator agora, usando como exemplo uma matriz 3 por 3, tá ok? Então vamos aí. Então vamos aí, ó. Temos aqui então agora um exemplo de matriz 3 por 3, tá? Vamos calcular aqui, ó, o menor complementar do elemento que está na primeira linha e na primeira coluna, o menor complementar do elemento que está na terceira linha e na segunda coluna. E vamos também calcular o cofator, né, do elemento que está na primeira linha e na primeira coluna e o cofator do elemento que está na terceira linha e na segunda coluna, tá? Então vamos lá. Se eu quero saber o menor complementar desse cara aqui, né, observa que é esse daqui, ó. O que a gente faz mesmo? Elimina a sua linha e elimina a sua coluna, né? Aquilo que sobrou, a gente monta uma nova matriz e calcula o seu determinante, né? Então seria o seguinte aqui, ó. Já vou colocar aqui na anotaçãozinha de determinante, tá? Se eu tirar essa linha e tirar essa coluna, observa que vai sobrar isso aqui, ó. Então vai sobrar o 2, o 1, o 3 e o 2. E aí a gente calcula esse determinante e o valor dele vai ser o menor complementar desse cara aqui, no caso o número 1, tá? Então aqui vai ficar, ó, 2 vezes 2 é 4, 1 vezes 3 é 3. Esse determinante aqui vai ser 4 menos 3, que é igual a 1, tá? Então, o número 1 aqui, né, coincidentemente deu o mesmo valor, né? Esse cara aqui é o menor complementar desse cara aqui, tá? Vamos aqui para o elemento que está na terceira linha e na segunda coluna, né? No caso, esse daqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Então vamos lá. O menor complementar desse cara aqui, o que a gente faz? Elimina a sua linha e elimina a sua coluna. Quem que sobrou aí? Sobrou o 1, sobrou o 0, sobrou o 4 e sobrou esse outro 1 aqui. Tá? Aí a gente calcula esse determinante aqui, ó. 1 vezes 1 é 1, 4 vezes 0 é 0. Tá? Então isso aqui é 1 menos 0, que é igual a 1. Coincidentemente também deu o número 1, né? Isso aqui foi uma coincidência, tá? Então o número 1 aqui é o cofator, né, desse cara aqui, ok? É o cofator não, desculpa, é o menor complementar desse cara aqui, tá? Vamos então agora calcular o cofator desses dois aqui, ó, do 1 e do 3. Estou usando o mesmo exemplo, tá? Vamos calcular o cofator deles agora. Aqui a gente calculou o menor complementar, tá? O cofator, como é que é? É menos 1 elevado a i mais j multiplicado pelo menor complementar desse cara, tá? Essa é a... Opa, aqui eu coloquei igual, mas é o multiplicar, tá? Essa é a formulazinha para calcular o cofator, tá? Aqui, ó, seria menos 1 elevado a i mais j multiplicado pelo menor complementar desse cara aqui, né? No caso aqui o número 3, tá? Como que a gente calcula isso aí? Então, vamos lá. Menos 1, então vai ficar menos 1 elevado a 1 mais 1, que é 2, vezes o menor complementar desse cara aqui, né? Estou querendo calcular o cofator dele, ó. Estou calculando o cofator desse número, tá? Que como eu já calculei o menor complementar dele aqui, então que deu o número 1, eu vou só copiar ele aqui, ó. Tá? O menor complementar tá aqui, ok? E aí a gente finaliza aqui, ó. Menos 1 elevado a 2 é 1, multiplicado por 1 vai ser o próprio 1, tá? Então observa que o cofator desse cara aqui também deu o número 1, ok? Vamos calcular então o cofator desse 3 aqui, ó.
Então vai ficar aqui, ó, menos 1 elevado a I mais J, né? Então vou colocar aqui embaixo, aqui, ó. Menos 1 elevado a 3 mais 2 é 5, multiplicado pelo seu menor complementar, né? O menor complementar dele está aqui, ó, número 1. Então vou colocar aqui o número 1. Isso vai ser igual, menos 1 elevado a 5 é menos 1. Então vai ficar menos 1 vezes 1, que vai dar menos 1, tá? Então esse menos 1 aqui é o cofator desse cara aqui, ó, ok? Então aí vimos aí como que calcula o menor complementar e como se calcula o cofator, né, de um determinado elemento. Agora a gente vai pegar isso aqui e vai aplicar, né, no cálculo do determinante de uma matriz de ordem superior a 3, tá? Dá para usar no cálculo de um determinante de ordem 2, de ordem 3? Dá, mas o nosso enfoque principal aqui vai ser calcular determinante de ordem 4, utilizando essa ideia aqui de menor complementar e cofator, ok? Que a gente vai aplicar através de um teorema chamado teorema de Laplace, beleza? Então, vamos aí então agora partir para o cálculo dos determinantes de ordem 4, tá ok? É isso aí, esse vídeo fica por aqui. Se gostou do vídeo, clica no gostei, tá? Compartilha com os amigos aí e até a próxima videoaula. Valeu, tchau!